crimes violentos nem sempre fazem sentido. Portanto, embora alguns assassinos e criminosos possam ter uma motivação, outros simplesmente não têm. Eles só fazem coisas violentas porque querem. Isso pode levar a casos onde fica difícil achar um suspeito para a investigação. E mesmo quando encontram um suspeito, as respostas podem ser frustrantes e difíceis de encontrar. E essa, com certeza, é a história de In Chan, que começou a se desenrolar em uma popular cidade universitária em 2017. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Um feliz Halloween o mês inteiro. Eu sou a Mia e vocês são vocês. Eu sei que vocês gostam quando eu falo isso. E aí eu vou falar de novo, de vez em quando. Tenha certeza de que está inscrito no clube, que o sininho está ativado, que você vai deixar um belíssimo comentário e que vai compartilhar esse vídeo. Mas principalmente que verá um vídeo do clube após esse. Se puder e quiser contribuir de forma monetária para o clube, onde você pode fazer um depósito no valor que vocês quiserem e puderem pra gente, ou você pode ver o Seja Membro e descobrir se tem um plano que cabe no seu bolso. Mas a melhor forma de ajudar o clube é estar aqui, todos os dias em outubro, terças e quintas nos outros meses. Agora, bora pro caso. Foi na sexta-feira, 9 de junho de 2017, que amigos, colegas e professores começaram a sentir a falta da Ying. Ela era uma pessoa muito pontual e confiável. E naquele dia parecia que as coisas tinham saído da sua rota natural. Ninguém conseguia entrar em contato com ela, nem por chamada, nem por texto, de forma nenhuma. E os amigos dela sabiam que ela estava para ver um agente imobiliário. Ela queria alugar um novo apartamento. Só que isso não podia ter levado a tarde inteira. Era para ser coisa rápida. Só que ela havia partido já faziam horas, ela não dava notícia e as pessoas começaram a ficar realmente preocupadas. Por volta das 9h24 daquela noite, um professor, que era amigo dela, relatou seu desaparecimento para a polícia do campus. Isso levou a um oficial sair e conversar com seus amigos, perguntar sobre ela, sobre o que ela poderia estar fazendo, tentar encontrá-la. O oficial foi capaz de entrar no apartamento de Ying, mas rapidamente ele notou que ela não estava lá. Surpreendentemente, os seus pertences estavam na casa, então era improvável que a sua ausência fosse voluntária. Quando o oficial fica sabendo mais sobre a história da Ying, ele descobre que ela é uma estudante estrangeira de intercâmbio, originária de uma pequena cidade do sudeste da China e que era a mais velha de 2 filhos e tirava ótimas notas. Ela sempre foi a primeira da classe. Quando era pequena, ela queria se tornar professora e quando jovem, começou a expressar os seus talentos musicais. Quando adolescente, ela cantava e tocava violão. E de acordo com o Chicago Tribune, ela tocava em uma banda que se chamava Cavalo Fofo, Cute Horse. Então ela era uma pessoa amável, divertida, expressiva, que não tinha nenhum motivo claro para simplesmente sumir. Depois do ensino médio, ela frequentou a escola de graduação e pós-graduação da China e ela se formou em 2016. Quando estava na faculdade, ela se apaixonou perdidamente. Eles namoraram por anos e anos e ficaram noivos e estavam planejando se casar na metade de 2017. No entanto, antes que pudesse se casar, a Ying decidiu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e isso duraria 1 ano. Após a sua graduação em 2016, ela decidiu se tornar uma pesquisadora visitante da Academia Chinesa de Ciências, que é a maior organização de pesquisa do mundo. E lá ela queria se focar na fotossíntese e na produtividade das colheitas, especialmente soja e milho. E foi esse foco que a levou para os Estados Unidos por 1 ano, onde ela iria fazer pesquisas na Universidade de Illinois, no campus Urbana-Champaign. Nos Estados Unidos, ela estava longe dos irmãos, dos pais, do noivo, dos amigos, até do próprio país. No entanto, a Ying estava super animada com a nova oportunidade. Quando chegou em Illinois, a Ying alugou um apartamento no complexo Ocean Down, na Universidade de Illinois, que ficava cerca de 1 quilômetro ao sul do campus e que era super acessível para ela. No entanto, após alguns
alguns meses, ela começou a procurar alguma coisa que ficasse mais próxima ao centro e ao seu trabalho, o que tornaria a sua agenda um pouco mais gerenciável. E é exatamente nesse ponto que a nossa história começa, em junho de 2017. Depois de saber tudo isso sobre a Ying Ying, que ela não tinha carro, principalmente, que ela não era americana, que ela era uma boa aluna, que ela tinha um ótimo relacionamento com a família, tinha um noivo, que ela tinha amigos, que ela era uma pessoa amada, começou a formar uma ideia na cabeça do oficial que estava investigando o caso de que um crime tinha acontecido e que ela não tinha desaparecido espontaneamente. E foi aí que a Ying Ying foi oficialmente considerada desaparecida. A primeira coisa que a polícia tinha que fazer era óbvia: localizar quais foram os seus últimos movimentos. De acordo com os seus amigos, ela tinha que encontrar aquele agente imobiliário. E a polícia vai até o agente, que diz que sim, ele tinha um encontro marcado com a Ying Ying às 2 horas, mas ela não apareceu. Quando era 1h39, ele recebeu uma mensagem dela dizendo que ela atrasaria 10 minutos. E como ela não tinha carro, a polícia logo entendeu que ela teria que pegar um ônibus e que, portanto, a viagem da casa dela até o agente imobiliário demoraria uns 30 minutos. O agente imobiliário esperou os 10 minutos, até um pouco mais, porque quando eram 2h39, ele mandou uma mensagem: "Você ainda virá?" Mas ele nunca obteve uma resposta. Então, o que a polícia descobre é que a Ying Ying provavelmente esteve em seu apartamento até 1h39. E eles não sabem o motivo do atraso. Se ela perdeu a noção do tempo, ou se tirou um cochilo longo demais. Mas logo após enviar a mensagem para o agente imobiliário, ela teria saído de casa, provavelmente a 1h45 da tarde. O restante dos seus movimentos, eles foram capazes de acompanhar por imagens de vigilância, as câmeras de segurança que a gente encontra na rua. Por essas imagens, dava para ver que ela pegou um ônibus da linha Teal, que a levou do complexo de apartamentos onde ela vivia até o cruzamento de Springfield com a Matthew Street. Nas câmeras de segurança, os oficiais conseguiam ver que ela tinha saído desse ônibus e que ela estava esperando o próximo, que a levaria até o agente imobiliário. Infelizmente, enquanto ela esperava o próximo ônibus, ela o viu aparecer do outro lado da estrada. E mesmo que ela tenha corrido para tentar pegá-lo e tenha feito sinais, o ônibus prosseguiu, deixando-a para trás. E você pode pensar: nossa, que cara estúpido. Era só ele ter parado. No entanto, isso está totalmente dentro das políticas das empresas de transporte. Um motorista não deve parar para uma pessoa que está do outro lado da pista. Dessa forma, ele pode incentivar essa pessoa a atravessar na frente dos carros e a sofrer um acidente. E isso pode acabar sendo responsabilidade da empresa de transporte. Então, agora que a Ying Ying perdeu a sua conexão, ela volta derrotada para o ponto de ônibus para esperar um próximo, que não viria por vários minutos. Com certeza, ela se atrasaria para o encontro com o agente imobiliário. Mas foi aqui, nesse exato minuto, que os policiais tiveram a primeira pista do que havia acontecido com Ying Ying. E o pavor tomou conta deles quando perceberam o que estava por vir. Ying Ying está parada na calçada, sozinha. Enquanto isso, um carro preto passa por ela. Então, 3 minutos depois, o mesmo carro passa novamente. Só que dessa vez, o carro para junto ao meio-fio e parece que o motorista chama a Ying Ying, porque pelo vídeo os policiais a veem encostada na janela do passageiro. Ela e o motorista parecem estar se comunicando por cerca de 1 minuto. Seja lá o que o motorista falou para ela, o fato dela estar desesperada pelo seu atraso com o agente imobiliário a fez entrar no carro. Ying Ying fecha a porta do passageiro, o carro acelera para fora do quadro e nunca mais a vemos ou a ouvimos. Embora o vídeo tenha sido determinante para que a gente soubesse como ela desapareceu e em qual veículo ela tinha desaparecido, pouco ou quase nada dava para saber sobre o motorista. Pelo vídeo foi determinado que era um carro preto, um Saturn Astra 4 portas, mas eles não conseguiram o número da placa. Felizmente, esse carro era um pouco raro. Ele só havia sido vendido entre 2008 e 2009. E o fato deles poderem dizer que era um carro 4 portas e não 2 já estreitou ainda mais a lista de suspeitos. E felizmente não haviam muitos desses na região. Na verdade, haviam 18 em Illinois,
Champaign County, o que ajudou muito na hora de fazer uma lista de pessoas com quem eles tinham que falar. E agilizou demais as investigações nos primeiros dias, que são os mais importantes. Enquanto a polícia está fazendo a lista de pessoas com quem eles querem falar, que eram proprietárias desse modelo de carro, alguns dos entes queridos da Ying Ying voaram da China para os Estados Unidos, o seu pai e o seu noivo, e mais tarde a sua mãe e um dos seus irmãos. Eles todos queriam ajudar no processo de buscas e de conscientização sobre o caso, e disseram para quem quisesse ouvir que não voltariam para a China sem a Ying Ying. E não era só a família que estava preocupada com ela. O desaparecimento da jovem de 26 anos mobilizou estudantes estrangeiros de todo o campus. Eles ajudaram a fazer buscas e a levar a informação do desaparecimento da Ying Ying até para outras cidades, mas infelizmente eles não tiveram resultados. E enquanto isso, os investigadores não tinham qualquer pista dela, para além das imagens de segurança. Daí ficava a pergunta: e o celular da Ying Ying? Bom, eles realmente tentaram encontrá-la pelo celular e viram que ela estava tentando mandar uma mensagem para o agente imobiliário, mas poucos minutos depois de entrar naquele veículo, o seu celular perdeu área, e isso indicava para a polícia que ou ele tinha sido desligado ou destruído. Mas a polícia não precisaria dos registros telefônicos de Ying Ying para encontrar um suspeito, porque dentro de 3 dias eles já tinham falado com quase todos os proprietários de Saturn Astra da região, incluindo um jovem estudante universitário da área que se tornaria o maior suspeito no caso. Pouco tempo após o desaparecimento, a polícia iria até o apartamento de um jovem homem chamado Brent Christensen. Ele morava em Champaign, Illinois, junto com a sua esposa. Enquanto a polícia caminhava até o apartamento, um Saturn Astra 2018 estava estacionado na garagem. Então, a polícia chega até a porta, bate e Brent Christensen fala com eles pela primeira vez. A polícia lhe pergunta o que ele havia feito na sexta-feira, principalmente entre as 2 e as 3 horas. E ele responde que não sabe, que talvez ele tenha ficado em casa dormindo ou jogando videogame. Ele faz parecer que aquela tarde tinha sido como qualquer outra, que não havia motivo para tentar se lembrar dela, e confirma que o carro na garagem era dele. Inclusive, ele permite que revistem o carro, mas eles não conseguem encontrar nada de valor a olho nu. E após conversarem mais um pouco com Brent, eles vão embora de mãos vazias. Eles continuaram falando com as pessoas que estavam na lista de suspeitos, ou pelo menos de proprietários de veículos Saturn Astra. E enquanto esses oficiais ficavam batendo de porta em porta, por assim dizer, outros analisavam as imagens de segurança daquele dia. E entre 1 a 2 dias, eles conseguiram aprender muito mais sobre o carro, para além dele ser preto e ser um Saturn Astra. A imagem era super granulada, mas analisando com atenção, dava para ver que tinha um teto solar, que já era uma outra coisa para arriscar da lista. E depois de inspecionarem ainda mais o vídeo, eles perceberam que, do lado do passageiro, a calota dianteira estava rachada, e o desenho da rachadura não era tão comum. Se eles a vissem novamente, saberiam dizer que era ela. Assim, os investigadores decidiram rever a lista inteira e depois de reanalisarem os 18 veículos, apenas um sobrou. E eu não sei se eu preciso dizer, mas sim, era o veículo de Brent. Um Saturn preto, 4 portas, com teto solar e a calota dianteira do passageiro rachada. Portanto, 14 de junho é o dia que eles identificam o carro de Brent como o veículo que sequestrou Ying Ying. Eles então conseguem um mandado para revistar o carro mais extensivamente. E é óbvio que o que eles estão realmente procurando ali são evidências de que a Ying Ying esteve lá dentro. Talvez folículos capilares, DNA, fibras, seja lá o que for. Dessa forma, eles conseguiriam provar que o Brent havia sido a última pessoa a ver a Ying Ying e que ele tinha mentido para a polícia. Porque quando eles perguntaram o que ele havia feito na sexta-feira, ele disse que estava em casa, dormindo ou jogando videogame. Isso era um grande negócio para a polícia e eles
trataram como tal. Eles realmente se esforçaram nessa busca. Já cedo, na manhã seguinte, de 15 de junho, a polícia executou o mandado de busca para o carro e ainda perguntou para o Brent se ele se importaria de ir até um dos escritórios do FBI para ser entrevistado. Eu me importaria um pouco. Mas ele disse que não se importava e foi entrevistado por horas por agentes federais. Durante a entrevista, o Brent começa a mudar um pouco o seu depoimento e diz que agora ele se lembra melhor do que fez na sexta-feira, que ele estava andando no seu veículo pelo campus da universidade, no mesmo lugar que a Ying estava. Ele fez parecer que apenas tinha confundido os dias. Agora me lembrei melhor. Eu achei que era quinta, que você tinha me perguntado, mas não, era sexta? Não, sexta-feira eu fiz isso. O seu depoimento estava mudando completamente. E agora, ele até admitia que tinha visto a Ying e ele disse que ela parecia angustiada. Ele disse também que não sabia o nome da jovem, então podia ser que nem era ela. Mas depois ele disse que parou, ofereceu carona, a jovem entrou no carro e depois de alguns minutos ela entra em pânico e pede para sair. Ele diz que para no acostamento, perto ali de um bairro residencial, a alguns quilômetros do campus, e ela vai embora. E ele, por consequência, segue a sua viagem. E sim, essa é uma das histórias mais ridículas que eu e provavelmente os agentes federais já ouviram, porque como você passa de nem sei o que estava fazendo pra dei carona pra ela e segui viagem. Os policiais, obviamente, levaram esse depoimento bem a mal. E dessa forma, enquanto alguns agentes conversavam com Brent, outros conversavam com a sua esposa, que diz que naquela semana que a Ying desapareceu, ela não estava em casa, ela estava viajando. Então ela não tinha muitas informações para contribuir, mas ela permitiu que a polícia revistasse não só o veículo, mas a casa, os computadores e o que eles quisessem, inclusive os celulares. E é aí que o caso começa a se formar. Mas antes que eu entre nessa parte da história, eu preciso te contar um pouco mais sobre o Brent Christensen. Na verdade, ele era um estudante de graduação na Universidade de Illinois e morava na cidade de Champaign com a sua esposa. Os dois se conheceram enquanto ele frequentava a Universidade de Wisconsin e eles se casaram em 2013 com 20 anos. E por um tempo, o casamento era bom, eles estavam felizes. Mas no inverno de 2016, as coisas começaram a desandar. O Brent começou a faltar às aulas, as suas notas começaram a cair e ele foi se entregando para alguns vícios, como o do álcool. Ele teve que abandonar completamente o seu programa de doutorado em física e então ele tenta obter um diploma de mestrado. E o que parecia o fim de todas as suas ambições, porque ele não queria um mestrado, ele queria um doutorado. E isso frustrou bastante os sonhos da princesa Brent. E nesse período, o seu casamento começou a desandar, o vício ficou maior e maior, como já era de se esperar. E parece que o Brent subiu quase uma barreira física entre ele e a mulher. E finalmente eles chegaram a um ponto sem volta. E a solução para isso, na cabeça deles, era abrir o relacionamento. A esposa do Brent rapidamente conseguiu um namorado. E ele foi para os sites de relacionamento. O Brent era bem honesto sobre o seu relacionamento. Seja lá quem fosse se relacionar com ele, deveria saber que ele tinha uma esposa e que eles estavam num relacionamento aberto. E não demorou para ele conseguir uma namorada também. E foi ela que o apresentou para o universo do BDSM, o que normalmente não seria um problema. Afinal, dois adultos consentindo, o problema é deles. Só que parece que isso abriu uma portinha na cabeça do Brent, que o fez mergulhar nos pensamentos mais sombrios. E o álcool e as drogas não ajudavam muito. Então, em março de 2017, 2 meses antes do desaparecimento da Ying, o Brent se encontra com um conselheiro da Universidade de Illinois e admite que o seu casamento é um fracasso, e é também por culpa dele, e que ele é dependente de substâncias químicas e do álcool, que é uma substância química também, não? E ele também admite que é atraído por pensamentos sombrios, e que não é só sobre se machucar, mas sobre machucar os outros. E também admitiu que tinha ídolos sombrios, como Ted Bundy. Ele admirava sua qualidade de matar sem ser pego. Sim, essa é uma enorme bandeira vermelha. Durante essas conversas com o conselheiro, o Brent disse que não precisava ficar preocupado, hein? Que esses pensamentos estavam no passado e que ele não pretendia fazer nada de errado. No entanto, esses depoimentos se mostraram bastante
bastante incriminatórios. Agora, voltando pro caso, a polícia tem o Brent em custódia e ele se faz parecer o cara mais normal do mundo. A única coisa que ele admite, porque obviamente todo mundo já sabia, era que a Ying Ying tinha entrado no carro dele. Ele é bastante persistente ali no argumento de que ele é um cara correto. No entanto, enquanto ele está defendendo ali o caso dele, os investigadores estão olhando celulares, computadores, o carro, a casa, e não vai ficar bom pro Brent. Quanto ao veículo, eles descobrem que ele foi excessivamente limpo, principalmente no lado do passageiro. Por que será? É que assim, quando eu digo principalmente no lado do passageiro, meu Deus do céu, por que você estava limpando tanto essa área? Dá pra quase dizer que esse carro é novo nessa parte, quase que ninguém sentou aqui, quase que não dá pra ver evidências de que uma pessoa algum dia na vida tenha sentado desse lado daqui do carro. Só que o que eles encontram tanto no telefone quanto nos históricos das internet do Brent são bem incriminatórios. Eles descobrem que o Brent tem uma certa curiosidade por sequestros e que de fato a sua exposição à comunidade BDSM expôs fetiches extremos para o garoto Brent, que não soube lidar muito com a coisa. O Brent estava procurando bastante sobre fetiches de sequestros de mulheres. E uma coisa para deixar bem claro é que o BDSM não é um problema mesmo. A questão é que o Brent é que era danado das ideias. E aí, quando ele achou o BDSM, ele encontrou um jeito de botar para fora essas ideias. Um pouco demais. O histórico de internet do Brent era assim, uma enxurrada de sequestros violentos e tudo quanto era serial killer que ele era fã. Só que isso não trazia nenhuma evidência de que ele tinha feito qualquer mal para Ying Ying e sobre o seu paradeiro. Então provar que ele era um cara bizarro, que tinha fetiches estranhos, não servia de nada agora. A polícia então entendeu que eles não deveriam prender o Brent, porque eles não teriam um caso muito sólido, mas que eles poderiam colocá-lo sob vigilância, ficar com um microscópio em cima dele. A ideia era, talvez, ele se assuste tanto que ele vá até a vítima para tentar arrumar alguma coisa ou simplesmente para visitar, que a gente sabe que não é uma coisa tão estranha. Bom, estranho é, mas para quem tá ali, no negócio do assassinato em série e tal, não é tão estranho revisitar a vítima. Mas em especial, a polícia tinha um trunfo nas mangas, alguém que o Brent nunca imaginaria. A namorada do Brent topou andar com uma escuta. Sim. E eu devo dizer que não porque ela achava que o Brent era culpado. Eu acho que de alguma forma ela pensou que, usando a escuta, estando com o Brent, a polícia ia ver que ele era um cara inocente, que ele não teria nada de bizarro pra falar. Afinal, ela achava que ele era um cara legal. E ela gravou as conversas com ele por 2 semanas. E por um certo período, ele não disse nada, nem insinuou coisa alguma. Só que depois, parece que as comportas se abriram. E ele foi vomitar um monte de coisa no lugar mais inusitado de todos. Na quinta-feira, 29 de junho, 20 dias depois do desaparecimento da Ying Ying, tanto os membros do campus quanto o noivo e a família da Ying Ying fizeram uma caminhada em homenagem a ela. E quem estava lá? O Brent e a namorada. Essa caminhada era para que as pessoas soubessem do caso. Muita gente ainda não sabia. E como a Ying Ying não havia sido encontrada, por mais que suspeitassem do Brent, inclusive eu nem sei se a família sabia que ele era um suspeito, bom, era importante continuar levando a palavra. Tipo, gente, viram ela? Sabem de alguma coisa? Por favor, entrem em contato. Tem gente que se importa. O Brent fez vários comentários durante a caminhada. Inclusive que ele estava ali só para saber quantas pessoas iriam. E depois ele diz que as pessoas estavam ali por ele, que ele era a estrela do momento. Meu Deus do céu. E eu não sei o que a namorada dele estava pensando, mas eu imagino que nesse momento, talvez passou na cabeça dela, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Mas ela não desistiu. De noite, quando eles estavam tomando uns drinks, o Brent decide detalhar o que aconteceu com a Ying Ying. Ele confessa que a sequestrou, torturou, estuprou e acabou dando um fim na sua vida com uma porrada de um taco de beisebol na sua cabeça e cortando a sua garganta. E que ele lamentava muito que esse taco de beisebol estivesse sob a custódia da polícia. Ele diz que arrastou o corpo dela até o banheiro do seu apartamento e foi na banheira que ele a esfaqueou, cortou a sua garganta e a decapitou.
Durante essa confissão, que demorou várias e várias horas, o Brent falou tudo que veio na cabeça. Até que ele era um assassino incrível que tinha matado umas 13 mulheres e ninguém foi atrás dele. Segundo ele era um assassino desde os 19 anos. No entanto, em suas próprias palavras, a Ying havia sido a única vítima cujo desaparecimento chamou a atenção para ele. O resto, pelo menos é como ele diz, eram mulheres que o nome ele nem sabia. Quer dizer, ele matou, se satisfez e nem descobriu o nome. E que provavelmente da Ying ele também nem saberia se não tivesse essa investigação. Ele tentou se gabar por isso e dizer que ele parecia com Ted Bundy. Ele disse: Ying se foi. Ela nunca será encontrada. O FBI está procurando por ela. A polícia e o FBI não sabem onde ela está. Aparentemente, eu sou muito bom nisso. A família não vai embora até que ela seja encontrada. E eles vão sair de mãos vazias, porque nunca vão a encontrar. Ela se foi para sempre. O FBI, depois de ouvir tudo isso, estava convencido que o Brent era o sequestrador e o assassino de Ying. No dia seguinte, 30 de junho de 2017, que por coincidência também era o 28º aniversário do Brent, foi o dia em que ele foi preso. E dessa forma, a polícia volta para o apartamento tentando fazer uma investigação ainda mais aprofundada, tentando achar pelo em ovo para construir um caso forte contra o Brent. Após a sua prisão, o Brent foi acusado de sequestro federal e, se tivesse resultado na morte de alguém, poderia levar à prisão perpétua ou a de morte. Em 12 de julho, ele foi oficialmente indiciado por um grande júri. E em 20 de julho, se declarou inocente de todas as acusações. Os próximos 2 anos se passariam com a defesa e a acusação tentando montar um caso forte. Afinal, era totalmente complexo. E o tempo todo, o Brent se recusava a cooperar. Bom, pelo menos era isso que o público ouvia. Em junho de 2019, o público ficou sabendo de um pouco mais. A promotoria argumentou que o Brent estava obcecado por fetiches e que era algo violento e sombrio e que particularmente ele gostava de sequestros. E esses fetiches de sequestro envolviam normalmente uma mulher jovem que seria forçada a praticar atos sexuais que estavam fora do seu controle. Na sua fantasia, ele sequestraria a mulher e a forçaria a entrar numa mala. E por incrível que pareça, essa linha narrativa se encaixava com uma mala que o Brent havia comprado há pouco tempo. Ele a comprou online poucos dias antes do desaparecimento da Ying. A narrativa que os promotores tentavam estabelecer é que aquele crime não havia sido um crime de oportunidade, mas que até o perfil da vítima tinha sido escolhido previamente. O Brent estava procurando uma jovem pequena que ele pudesse dominar e enfiar dentro da mala, e que principalmente essa vítima não teria nenhuma ligação com ele. Ela seria aleatória, mas dentro de um perfil. Ele planejou tudo, só estava esperando alguém que se encaixasse perfeitamente nesse perfil. E foi isso que aconteceu enquanto ele rondava o campus de Illinois. Ao que parece, ele tinha dirigido o dia todo procurando a vítima perfeita. E quando ele encontrou a Ying, que estava desesperada por ajuda, era como se os sinos tocassem. E então trouxeram para o julgamento um texto que o Brent tinha mandado para sua namorada. Desaparecer do nada é um padrão para a maioria das pessoas. E sabe o que me apavora? É isso. Eu não vou desaparecer. Eu me recuso. E não me importo como eu vou ser lembrado. Como bom, mal, reverenciado ou infame. Eu não me importo. Pense nos últimos 2000 anos. Quem você conhece? As pessoas que ultrapassaram os limites e aquelas que os apoiaram. Desaparecer do nada não é uma opção. Prefiro destruir a humanidade toda ao invés disso. Eu sei que a maioria das pessoas discordaria. Eu discordo. Ao que parece, o Brent tem um plano de se tornar eterno, sobreviver para além do tempo, da pior maneira possível. Uma outra coisa que aprendemos no dia do julgamento é que a Ying não foi a primeira opção do Brent. Uma mulher que passava pelo campus foi parada por ele, e ele dizia que era um policial e pediu para que ela o acompanhasse no seu carro, só que ela se recusou. Ele fingiu que era um policial disfarçado, mas não funcionou com ela. E eu fico pensando
se não foi exatamente isso que ele falou para Ying Ying. E ela, estando completamente desesperada, apenas aceitou que, bom, um policial está tentando me ajudar. Essa mulher chegou a denunciar o Brent para a polícia, só que eu acho que não chegaram até ele, porque muito provavelmente ele não deu o nome. Com as evidências que a polícia reuniu, acredita-se que o Brent dominou a Ying Ying dentro do carro, forçando-a a entrar dentro da mala que ele havia comprado. E assim, ele teria sido capaz de levá-la até o seu apartamento e lá fazer todas as barbáries que a gente já sabe que ele fez. Depois de fazer o que ele queria com a Ying Ying, ele se livrou dos restos mortais e dos seus pertences pessoais, jogando todos os itens da Ying Ying pelas lixeiras do campus. Assim, ninguém conseguiria fazer uma conexão com ela. E ele fez um esforço de limpeza absurdo durante o final de semana para destruir qualquer rastro da Ying Ying no apartamento e no carro. Lembrando que a esposa não estava em casa durante o final de semana. Ele fez várias viagens até mercados locais para comprar produtos de limpeza, como cerca de meia dúzia de garrafas de Drano, um limpador líquido de drenagem, que provavelmente ele usou para apagar os rastros da Ying Ying dos ralos, se é que vocês me entendem. Só que apesar dessa campanha de limpeza louca que ele fez, obviamente ele ia esquecer alguns pontos, vários pontos. Ele limpou o carpete? Limpou, mas esqueceu que debaixo do carpete tem um piso e o sangue escorreu até lá. Inclusive, haviam rastros de DNA no colchão. A polícia encontrou vários pontos vermelhos pela casa e eles mais tarde identificaram positivamente com o DNA da Ying Ying. E a defesa do Brent? O que eles disseram? A primeira coisa que devo dizer é que eles não negaram o assassinato. Para eles, o Brent realmente matou a Ying Ying e isso aí não dava mais para tentar consertar. Eles tentaram pegar algumas discrepâncias. Por exemplo, boa parte do caso foi montado em cima ali das escutas da namorada e ele estava extremamente bêbado. Então a defesa tentou construir uma ideia de que, muito bêbado, o Brent falou demais. E, surpreendentemente, esse argumento de que ele estava muito bêbado não colou pro júri. Depois eles tentaram colocar a culpa do crime nas bebidas e nas drogas. Eles estavam tentando tirar a credibilidade do Brent e assim protegê-lo, o que acabou não fazendo tanto sentido. Quer dizer, gente, ele é totalmente drogado, assim, tava muito bêbado e tal, às vezes descontrolado. Não tô dizendo que ele não matou, mas tô dizendo que a culpa talvez seja do álcool, da droga. É isso. Eles também tentaram contestar o argumento do FBI que o Brent era sim um assassino em série. Eles tentavam dizer que, para além da Ying Ying, o Brent não tinha matado ninguém. E eu entendo que a defesa dele tenha que fazer esse trabalho, mas não estava funcionando. O júri deliberou por menos de 2 horas antes de voltar com o veredito. Em 24 de junho de 2019, Brent Christensen foi acusado de sequestro, resultando em morte, e 2 acusações de fazer declarações falsas para agentes federais. Ele teria que esperar semanas para sua sentença, mas no meio do caminho, ele teve uma boa notícia. Ele não receberia a pena de morte. Em vez disso, ele receberia a perpétua sem a possibilidade de condicional. Depois da sua sentença, foi anunciado que em 2008 o Brent havia revelado a localização dos restos mortais, coisa que ele só fez por conta de um acordo de imunidade que o deixaria fora de uma sentença de morte. O que nos faz entender que eles provavelmente tinham informações que dariam uma pena ainda mais pesada, mas que eles acabaram não levando isso a julgamento porque eles não poderiam sentenciar o Brent à morte. Só que essas informações só poderiam ser reveladas após o julgamento. Logo, o júri não sabia de nada disso, deliberou, deu a sentença, sem pensar que talvez o Brent tivesse feito algo ainda pior. Mas tá bom, ele tá com uma perpétua pelo menos. Foi aí que os promotores puderam se encontrar com a família da Ying Ying. E foi aí que eles forneceram as informações que eles estavam sentados em cima por anos e anos, mas que eles realmente não podiam divulgar. E foram os familiares que fizeram um comunicado. E eles alegam que o Brent descartou os restos mortais da Ying Ying em 3 sacos de lixo. Esses sacos de lixos foram depositados em lixeiras do condomínio onde ele morava e, por sua vez, uma empresa coletora de lixo retirou essas lixeiras no dia 12 de junho. Isso foi apenas 3 dias após o desaparecimento. E daí pra frente, os restos foram parar num aterro sanitário em Danville, Illinois, onde foram enterrados e compactados várias vezes, o que torna praticamente impossível encontrá-los novamente. Para
vasculhar o aterro, eles iam precisar de anos e anos. E quando a família teve a informação de que a Ying Ying estava no lixão, já haviam se passado anos. O que só faz a gente pensar nas camadas e camadas de lixo que foram se formando. Fora que eles iam precisar de muita ajuda do governo. Ia ser algo muito caro. Até onde eu sei, essa busca nunca começou. Portanto, é com muita tristeza que a gente percebe que a família da Ying Ying não vai conseguir cumprir a promessa de levar ela para casa. Mas certeza, só o tempo dirá. Eu imagino que eles tenham retornado para a China e entendo muito o comunicado de só vamos voltar se for com ela. Eles tentaram ao máximo fazer isso. Apesar do Brent se dizer um assassino metódico, a lá Ted Bundy, que não era tão metódico assim, nem tão inteligente, vamos ser sinceros, a polícia revelou que na verdade ele era um belo de um covarde. Pouco tempo após a sua prisão, o Brent já estava que nem uma cachorrinha querendo fazer um acordo, porque ele estava se cagando de medo para o que ia acontecer com ele dentro da cadeia. E ele queria fazer esse acordo o mais rápido possível. Afinal, os promotores podiam perder interesse ou nem precisar desse acordo. E aí ele estava, porque ele sabia que no caso dele ia ser uma sentença de morte. E ele estava cagando de medo disso. Só que, infelizmente, isso resultou num julgamento longo, onde a família teve que escutar todas as barbaridades do Brent. Posteriormente, o pai da Ying Ying disse que a família não teria paz, não teria um encerramento, até que os restos da Ying Ying fossem encontrados. Se você ainda tem alguma humanidade na sua alma, ajude-nos a acabar com esse tormento. Foi isso que ele disse em uma declaração voltada para o Brent. Como os restos da Ying Ying nunca foram encontrados, e apesar do Brent estar preso por tê-la sequestrado e assassinado, ela ainda é considerada uma pessoa desaparecida. Tchau, até amanhã.